Olá, vamos começar mais uma aula do curso sobre a filosofia de Schopenhauer, curso de História da Filosofia Contemporânea, século XIX, do quadrimestre suplementar da Universidade Federal do ABC no ano de 2020. Nós vamos abordar hoje a ética, a filosofia política e a filosofia do direito de Schopenhauer. E para isso, eu trouxe aqui um convidado, que é o Renan Alves do Nascimento. Ele é formado em Direito pela Universidade Metodista de São Paulo e fez um mestrado na Universidade Federal do ABC com uma dissertação sobre o problema da punição jurídica na filosofia de Schopenhauer. A dissertação que ele defendeu ano passado. E justamente por conta dessa pesquisa, e de ser especialista em Direito e filosofia do direito, especialmente tendo desenvolvido uma dissertação sobre a filosofia do direito de Schopenhauer, o Renan vai nos brindar hoje com uma apresentação da filosofia do direito de Schopenhauer que está exposta no parágrafo 62 do quarto livro de O Mundo como Vontade e Representação. É lá que o Schopenhauer vai apresentar a sua teoria do direito, a teoria do contrato social e vai apresentar os pontos essenciais da sua filosofia política, que ele também desenvolve em outros textos, mas esse é de fato o principal. Então, eu vou passar a palavra ao Renan, a quem eu agradeço por ter aceito esse nosso convite e de falar aqui para a gente hoje, nesta aula, sobre a ética, a política e a filosofia do direito de Schopenhauer. Boa tarde, professor Flamarion. Bom, eu que agradeço o convite do senhor. É sempre um prazer falar de Schopenhauer e para mim uma honra vir aqui na nossa disciplina para falar sobre esse trecho muito interessante aí da teoria do nosso filósofo, né? Bom, eu vou começar delineando primeiro o conceito de injustiça, depois vou falar sobre os graus de injustiça, como o filósofo coloca. Passo rapidamente sobre os temas da mentira, quebra de contrato, autodefesa. Em seguida, estabelecer o conceito de justiça, distinguir o direito moral do direito de Estado e das razões que o filósofo apresenta para o surgimento da lei e do Estado de Direito, né? Para, no final, falar um pouco sobre o direito penal e as suas características aí no pensamento de Schopenhauer. Bom, para ele, para Schopenhauer, a injustiça é um conceito primário e positivo, enquanto a justiça é um conceito secundário e negativo. Isso porque o ser humano busca sempre a afirmação da vontade de viver pelo próprio corpo, quer dizer, busca sempre egoisticamente a sua própria conservação e o seu próprio bem-estar. Mas, assim, ele pode facilmente ir muito além dos limites de afirmação da própria vontade e chegar até a negação da vontade de viver em outro corpo. Então, o filósofo ele define injustiça como a invasão dos limites da afirmação da vontade alheia. Existem graus de injustiça, como coloca Schopenhauer, ou seja, graus de negação, dessa negação da vontade manifestada no corpo alheio, que vão desde o canibalismo, o grau mais, digamos, extremo, né? Que o Schopenhauer considera como a forma mais completa de conflito da vontade consigo mesma, porque aí o conflito se dá no mais alto grau de objetivação, que é o ser humano, né? Passa pelo homicídio, pela lesão corporal, pela escravidão e pelo ataque da propriedade. Aqui, um ponto interessante é que o Schopenhauer coloca a escravidão e o ataque da propriedade alheia como diferentes apenas em grau, porque o objeto, propriedade de uma pessoa, é considerado como fruto da dedicação das suas forças. Então, atacar o objeto, propriedade de alguém, é equivalente a submeter as forças que a pessoa aplicou sobre aquele objeto,
que é semelhante ao que ocorre na escravidão, a submissão das forças de outro em benefício próprio, né? Então, ele coloca como situações análogas, diferentes apenas em grau, a escravidão e o ataque da propriedade. Além dos graus, ele também diferencia a injustiça pelos modos pelos quais ela é praticada, né? Primeiro, a violência, nessas situações que eu acabei de dizer, e depois pela astúcia. Pela violência, alguém ataca e submete o corpo à propriedade de outra pessoa, negando a vontade objetivada ali. E pela astúcia, alguém engana outra pessoa com falsas razões para praticar ou não praticar uma ação, instrumentalizando, portanto, em benefício próprio, a vontade de outro corpo, ou seja, fazendo uso da mentira, dando um falso motivo para que a pessoa faça alguma coisa e beneficie ela, mas, enfim, enganando o sujeito agente, né? A mentira mais bem consumada por Schopenhauer é a quebra de contrato, porque no contrato duas ou mais pessoas estabelecem um pacto pelo qual cada uma delas vai praticar uma ação em benefício da outra, né? É uma troca, digamos assim, de atos benéficos que os sujeitos combinam um com o outro, né? Por exemplo, alguém faz um contrato com outra pessoa para que outra pessoa construa uma casa e, em contrapartida, vai ser feito o pagamento de um determinado valor, né? E a quebra de contrato ela acontece se, por exemplo, o pagamento é feito e a casa não é construída, né? Ou seja, o sujeito que obtém o dinheiro sem dar a sua parte no pacto estabelecido, ele enganou, né, aquele que o contratou, digamos assim. Então, seria um abuso da propriedade alheia, né? O dinheiro, no caso, seria a propriedade. Bom, uma vez que o filósofo estabelece o conceito de injustiça como essa invasão dos limites de afirmação da vontade alheia, surge em seguida o conceito de justiça. E surge em seguida justamente porque, para o Schopenhauer, o conceito de justiça é secundário. Ele ele se estabelece após o conceito de justiça, né? E justiça, portanto, é a negação da injustiça, ou seja, a negação dessa invasão dos limites da vontade alheia, né? Um tipo de ato justo que o filósofo menciona é o direito de autodefesa legítima, pelo qual um sujeito toma providências para impedir que contra ele seja praticada alguma ação injusta, né? Ou para impedir uma ação iminente, ou para barrar, para fazer parar uma ação já em andamento, que seja uma ação injusta contra ele, né? E ele pode, nisso, empregar todos os meios que forem necessários para limitar essa vontade objetivada em outro corpo que vai lhe trazer prejuízos, né? Pode, inclusive, e aqui é interessante, mentir para se livrar da injustiça, né? A mentira em si, ela é imoral, mas numa situação em que alguém está sob perigo, ameaçada, algo do tipo, ela não tem nenhum dever de sinceridade com relação a quem está abusando do direito dela, né? Então, bom, até aqui nós estamos ainda no que o Schopenhauer chama de direito moral, que é o direito de oposição a uma agressão injusta. Ele não precisa derivar de uma ordem estabelecida pelo Estado, né? Essa autodefesa legítima ela precede a ordem jurídica e deriva do próprio chamado direito moral. É um direito que ele deriva, então, da própria consciência moral do significado da injustiça,
A injustiça e justiça são, portanto, em princípio, termos puramente morais e não propriamente jurídicos no sentido de direito do Estado, né? Eles precedem o direito do Estado. São noções que já existem no ser humano, na consciência moral do ser humano, ainda num estado de natureza. E essa consciência moral é a que se manifesta pelos sentimentos de remorso ou de culpa quando um sujeito pratica um mal com relação a outro sujeito. Já quando se sofre um mal, existe a consciência da negação da vontade expressa em seu próprio corpo, né? Existe, ambos os sentimentos de culpa e de negação da própria vontade são sentimentos morais. Um do ponto de vista do sujeito ativo do ato injusto e outro do ponto de vista do sujeito passivo, de quem sofre a ação daquele que pratica a injustiça, né? Dado que eles têm validade, como eu disse agora, antes mesmo da instituição do Estado, das leis, mesmo no estado de natureza, eles estão presentes na própria moral, sendo manifestações próprias do direito natural ou, nos termos de Schopenhauer, do direito moral, né? No estado de natureza, cada um tem controle sobre a própria prática de injustiça, mas ninguém tem controle sobre ser vítima da prática de injustiça do outro, porque isso não depende da própria pessoa, mas dos outros que estão em volta. O sentimento moral, portanto, ele serve para frear a própria prática de injustiça, de modo que o direito moral diz respeito ao sujeito ativo da prática de injustiça. Do outro lado, tem o sujeito passivo, aquele que sofre o ato de injustiça, que fica com esse sentimento de injustiça sofrida, de ter visto bloqueada a vontade manifesta pelo seu corpo. O egoísmo, ele está presente em cada um e faz, por um lado, no estado de natureza, com que todos possam praticar a injustiça contra todos, mas de outra forma, todos também podem ser vítimas da injustiça, de modo que o estado de natureza oferece para o ser humano muitos riscos, oferece muitas possibilidades de extravasar a sua própria vontade, inclusive ferindo os limites da vontade do outro, mas também oferece o risco de que o outro fira os limites da sua própria vontade. Então, para proteger o interesse de cada indivíduo, os seres humanos criam uma forma de regular a expressão da vontade individual, estabelecendo certos limites. Aí, coloca Schopenhauer, nasce a instituição formal do Estado, o Estado de Direito, pelo estabelecimento do contrato, que ele chama de contrato de Estado ou lei, né? E aqui, portanto, ele esboça aí uma teoria contratualista a respeito do surgimento do Estado, né? Bom, quanto a isso é importante frisar que o surgimento do Estado para Schopenhauer, ele não deriva de um movimento moral. Ele não surge porque as pessoas têm pena umas das outras e querem evitar fazer o mal. Não é do ponto de vista do sujeito ativo da ação injusta. O Estado deriva do interesse egoístico. Ele surge porque os sujeitos não querem o risco de sofrimento de injustiça que o estado de natureza oferece. Se o direito moral se relaciona com o ponto de vista do sujeito ativo da prática de injustiça, o direito do Estado se relaciona, portanto, ao interesse do sujeito passivo dessa mesma prática, né? O direito moral trata da disposição íntima do indivíduo, enquanto o direito de Estado trata da ação concreta
enfim, da ação concreta. Ele regula aquilo que se pode ou não se pode fazer e nunca diz respeito aos sentimentos ou os movimentos interiores do indivíduo. Então, não se relaciona com o remorso, com a culpa, mas com o risco que o sujeito tem de sofrer uma ação injusta, né? E é nessa separação entre a disposição e o ato concreto que está a diferença dos objetos do direito moral e do direito do Estado, aí bem estabelecida em Schopenhauer. Daí, nós vemos que o Estado possui uma função negativa. Ele pretende apenas negar ou evitar certos males e é uma instituição, portanto, de proteção. E, inclusive, de proteção contra ele mesmo, o próprio Estado, pondo limites para que ele próprio, o Estado, não abuse do seu poder sobre as pessoas, que o Schopenhauer chama de proteção contra o protetor, tendo em vista esse risco do Estado de também extravasar os limites dos fins para os quais ele foi criado, né? Pois bem, surgindo o Estado, surge o direito penal, que tem um lugar de destaque, porque a ideia do raciocínio de Schopenhauer é que o Estado surge para proteger as pessoas dos atos de injustiça que as outras pessoas podem praticar. Se o objetivo é fazer com que os seres humanos, então, deixem de praticar as injustiças, o Estado ele precisa estabelecer um motivo contrário ao interesse do sujeito para cada motivo que ele puder ter para praticar o mal. Se uma pessoa quer, por exemplo, matar outra, o Estado vai deixar ela um certo tempo na prisão, de modo que ela desista de fazer mal a outra. É por isso que os códigos penais, eles são listas de possíveis injustiças acompanhadas de uma consequência negativa para cada uma, que o Schopenhauer chama de contramotivos. A pessoa tem motivo para fazer o mal e ela tem um contramotivo para que ela deixe de fazer aquele mal. Esse contramotivo é algo negativo que vai ser imposto sobre ela caso ela execute aquela ação injusta, né? Antes de cometer o crime, o sujeito ele então deve sopesar os motivos que ele tem e ver se ele prefere praticar a injustiça e sofrer as consequências da lei ou se ele prefere abrir mão da injustiça e não cair no império da lei, né? Os contramotivos, o Schopenhauer sublinha também que eles devem ser fortes o suficientes para fazer um sujeito em condições normais, concluir que compensa não fazer o ato mal, o ato injusto, e, portanto, não se submeter à punição jurídica, né? O instrumento que o Estado usa para moldar as ações individuais, ele não pressupõe qualquer liberdade individual. Esse é um ponto que precisa ficar bastante claro no pensamento de Schopenhauer, porque pode dar a impressão de que ele supõe que as pessoas sejam, que o indivíduo seja livre para praticar ou não o ato, possa escolher e tal. Mas esse instrumento que o Estado usa, que é a lei penal, com seus motivos e contramotivos, ele visa tão somente a possibilidade que cada um tem de colocar na balança os motivos e optar por aquilo que se adequa melhor ao seu próprio interesse, fazendo uso do que ele chama de faculdade de deliberação, ou seja, a possibilidade que a vontade particular tem de passar diante de si os vários motivos que tem presentes, de modo que escolha por aquele que apetece mais ao caráter do sujeito. Entre o motivo, por exemplo, de matar alguém e o motivo de não ser posto em um presídio, o Estado espera
que o motivo de não ser preso fale mais alto do que perante a vontade de cada um, né? Portanto, é uma lógica, digamos assim, determinista, né? Ele só busca usar esse instrumento de oferecer motivos e contramotivos para a vontade, a fim de orientar a decisão de justamente determinar a decisão do sujeito numa certa direção. A razão da existência da lei penal, portanto, é de impedir a prática dos crimes, visando sempre certos atos possíveis de serem praticados no futuro. Mas aí a gente poderia perguntar o porquê de, uma vez que o crime foi praticado, ou seja, que a lei naquele caso específico não foi eficaz, que o contramotivo não foi suficiente para impedir o sujeito de praticar o crime, ainda assim aplicar punição sobre o sujeito. O ato já está praticado, então vem a punição. E qual seria o sentido, então, da punição concreta se o mal já foi praticado? Não seria uma hipótese de vingança, né? E é interessante porque Schopenhauer considera que toda vingança é imoral. Então, o Estado não pode praticar vingança, ele não admite que isso seja possível, né? A punição, já não como uma ameaça antes do crime, mas depois do cometimento do crime, não pode ser aplicada com o espírito de vingança. Ela precisa encontrar uma outra razão para acontecer, né? Por outro lado, também, se a punição não acontecer, de fato, após o crime, né, a lei perde o efeito, perde a sua força, porque se torna uma letra morta. Se o Estado não colocar de fato na prisão quem mata outra pessoa, ninguém mais vai temer fazer o mal e o homicídio vai virar uma coisa corriqueira, voltando, portanto, ao estado de natureza, né? Então, a razão que ele dá para a punição se concretizar é no sentido de que, ao ser membro da sociedade, o sujeito concorda com as leis do Estado, digamos assim, ele pactua com o contrato de Estado, e o objetivo da punição, no caso concreto, é cumprir a lei como se cumpre um contrato. A lei é estabelecida como um contrato entre os cidadãos, então, quando a hipótese legal acontece, a consequência prevista é executada como se executa um contrato. Quando se faz um contrato com alguém, a pessoa não cumpre com a parte dela, você pode ir até a justiça pedindo que o Estado force a execução do contrato. E quando o sujeito pratica o mal proibido na lei, existe uma quebra do contrato de Estado, de modo que o Estado poderá aplicar as consequências previstas na lei. Por isso, a execução penal para Schopenhauer não é uma vingança, mas uma pura execução do contrato com o qual o sujeito concordou ao ser membro da sociedade. A pena é aplicada sobre si porque ele dá ao seu corpo como garantia, tornando-se um meio do qual o Estado se usa para que o alerta geral que a lei faz, né, com relação à sociedade, tenha efeito, né, podendo inclusive aplicar sobre o indivíduo, segundo Schopenhauer, a pena de morte. Aqui, ao se falar em o Estado usar o criminoso como um meio de concretização da lei, para fazer um alerta, digamos assim, social, para que a lei seja efetiva, a pergunta que surge naturalmente é se Schopenhauer está negando a dignidade humana tal como fundamentada por Kant, a formulação com a qual nós normalmente lidamos, né? Pela qual o ser humano, um ser racional que escolhe os fins para si mesmo, deve ser tratado sempre como um fim e nunca como um meio. Porque ele tem uma dignidade, não somente um valor. Schopenhauer rejeita a fundamentação kantiana da dignidade da pessoa humana
e admite que o ser humano possa sim ser usado como um meio nas mãos do Estado para a execução da lei com a qual ele se comprometeu e violou. Uma última questão sobre a qual eu vou falar brevemente é relativa à função educativa da pena, né? No direito, se fala que a lei penal tem uma função preventiva, no sentido de que ela primeiro visa fazer com que os atos maus não sejam praticados. Ela busca, em primeiro lugar, prevenir, né? A isso se chama prevenção geral. Além da prevenção geral, existe também uma outra prevenção que é chamada prevenção especial, pela qual se busca evitar que o sujeito criminoso que recebe a pena não incorra novamente no mesmo erro de praticar atos maus, atos injustos, para que volte a ser apto, portanto, ao convívio social. E atualmente se fala, então, nessa função educativa da pena, no sentido de que, por exemplo, na prisão, o sujeito aprenda que não deve voltar a praticar injustiça e se torne, enfim, uma pessoa melhorada e mais apta à convivência, né? Schopenhauer, ele parece se aproximar dessa ideia quando ele menciona, na obra principal dele, o sistema penal norte-americano da sua época, dizendo que o sistema penal norte-americano não objetiva melhorar o coração humano, mas apenas endireitar a cabeça. Isso se relaciona com o que ele chama de caráter adquirido, que é a possibilidade que o ser humano tem de, conhecendo quais são suas tendências inatas, encontrar formas de dar vazão a elas sem praticar injustiça contra as outras pessoas, né? Pois bem, Schopenhauer, apesar da menção que faz do sistema penal norte-americano, do sistema prisional norte-americano, no capítulo, agora não me vem à mente o capítulo. Bom, no tomo 2º do Mundo como Vontade de Representação, ele defende que não se pode dar à punição um caráter educativo, porque a educação é um benefício e a punição deve ser um mal suficiente para afastar o sujeito da prática dos crimes, né? Bom, sobre essa última questão, o posicionamento de Schopenhauer, não sei se o professor lembra o capítulo que ele diz, eu tenho a página, mas não tem exatamente capítulo. Mas, enfim, minha exposição era essa sobre o capítulo 62 e eu devolvo então a palavra ao professor Flammarion. Muito obrigado, Renan, por essa apresentação do parágrafo 62. Eu acredito que a passagem que você se referiu esteja no capítulo 47 dos complementos, sobre a ética, ou a propósito da ética, né? Zur Ethik, mesmo título do capítulo dos Parerga, né, que tem esse título também, que é o capítulo 8º, né, que eu traduzi numa edição publicada pela editora Edra, né? E são textos, esses dois, né, que dialogam justamente com o 62, assim como o capítulo 9 dos Parerga também, do 2º volume, que é sobre a ética e política, sobre teoria do Estado e política, né? Deixa eu ver aqui exatamente o título. Exatamente, sobre a doutrina do direito e a política, né? Que dialoga também com esse 62, além do texto sobre o fundamento da moral, né? Eu tenho aqui se alguém tiver curiosidade de ver, eu tenho a página exata, que é as páginas 712 e 713 dessa edição que nós temos essa edição cinza, né? Acho que só tem uma
Os Uma edição do complementos, né? segundo, né? Isso é. Certo. Estou vendo aqui se corresponde de fato ao capítulo 47. Hum, eu acredito que sim. Exatamente, capítulo 47. E então você passou, né, pelos pontos essenciais aí, né? A maneira como ele define justiça a partir da noção de injustiça, porque a injustiça ela é primária, né? Ela é sentida primeiro, justamente nesse momento da invasão de uma vontade em relação à vontade alheia, e a negação dessa violência é justamente a justiça, o restabelecimento, digamos assim, do direito de cada um de não ser violentado por uma outra vontade, ou de não ter a sua vontade negada por uma outra vontade. Uhum. A partir daí, né, tendo em vista a necessidade de vida em comum, os seres humanos são levados a estabelecer leis que controlam, né, esse ímpeto egoísta que Schopenhauer, no parágrafo 61, apresenta como o impulso fundamental da existência, presente em todos os seres e também nos seres humanos, mas nos seres humanos, por conta da racionalidade, é possível, né, um acordo, que é o egoísmo esclarecido, que torna possível, então, um contrato social e uma vida em comunidade com o menor dano possível para todos, né? Então, nesse sentido, a vida política e a vida social em Schopenhauer não é apresentada como alguma coisa que realiza uma essência humana sociável, né? Nesse sentido, ele está muito mais próximo de Hobbes, né? Que, inclusive, ele cita expressamente no parágrafo 62. A ideia não apenas do homem como lobo do homem, mas também a maneira como ele descreve o estado de natureza, a discórdia entre os indivíduos, né? Mas, por outro lado, há um elemento não hobbesiano do pensamento de Schopenhauer, que eu diria que é mais próximo do Locke, que é a ideia de que existe uma consciência moral. Uma consciência moral que é anterior ao Estado e que permite que um indivíduo ele reconheça a injustiça antes que a lei positiva diga o que é injustiça, né? O que é certo e o que é errado. Esse caráter, digamos, natural da ética, né, que remonta à ideia de uma luz natural, de um direito natural, está presente em Schopenhauer e nesse ponto o modelo do contrato social que ele apresenta ao meu ver, mais próximo de Locke do que de Hobbes. E o Estado que o Schopenhauer descreve é um Estado que ele tem elementos hobbesianos mais, digamos, duros, mas ele tem elementos liberais, né? Se a gente entender por liberal o modelo de Estado do Locke, em que há o direito de propriedade, né? O direito de propriedade ele é natural, ele não vem do Estado, né? Ele é fruto do trabalho, né? O Schopenhauer também passa por isso, e em alguns momentos ele descreve, né, como é possível também ter uma proteção em relação ao protetor, que é justamente os limites da ação do Estado em relação aos indivíduos, e o limite é sempre dado por essa concepção moral que existiria previamente ao surgimento do Estado, né? Então, ainda que ele não desenvolva muitos elementos digamos, dessa vida social anterior ao Estado, ele não chega a pensar em termos econômicos, como funcionaria a economia independente do Estado, não entra tanto nessa questão, mas ele, de certa forma, especialmente nos Parega, vai fazer uma defesa da forma de produção capitalista. De certa forma, ela é a forma que traz a maior riqueza, usando argumentos muito próximos também à tradição liberal, mas, no entanto, tendo
colocando o enfoque no Estado na questão da segurança, né? Sim. E aí toda a reflexão também sobre a punição, pena de morte, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre o tema que você pesquisou na sua dissertação de mestrado sobre a questão da punição jurídica. Qual é o problema da punição jurídica na filosofia de Schopenhauer e como você, em sua dissertação, conseguiu apresentar uma interpretação, né? E queria que você falasse também, para concluir, o que você achou da teoria schopenhaueriana da punição, em que medida ela te convence ou não, e em que medida ela dialoga com o direito contemporâneo. Bom, sobre a dissertação, o título é O Problema da Punição Jurídica na Filosofia de Schopenhauer, né? Nós fizemos ela em 3 momentos, assim. O primeiro, mais sobre a questão da liberdade, que é importante para o estabelecimento dessa reflexão do Schopenhauer a respeito do Estado, do direito penal, da punição, porque no direito é normal se pensar que alguém responde pelos seus atos porque tem responsabilidade moral sobre eles que derivaria da liberdade, da possibilidade realmente de uma escolha livre entre um ato bom e um ato mau, digamos. E para o Schopenhauer isso não é possível porque ele nega a liberdade no mundo como representação, que é o mundo no qual o indivíduo concretamente está localizado, né? Então, negando a liberdade, ele precisa fundamentar a teoria do direito, e especificamente do direito penal, sobre outras bases, né? E, bom, nós também falamos na dissertação sobre o fundamento da moral, sobre toda a teoria moral, das motivações, sobre as virtudes e tal. No terceiro capítulo foi onde eu realmente cheguei na essência do nosso tema. Um pouco do resumo é isso que eu coloquei, e ali no final, sobre o direito penal especificamente, aí nós abrimos mais questões, né, relativas a essa possibilidade não de responsabilização, mas de imposição da pena sobre uma pessoa que não foi considerada como livre para praticar o ato, né? Essa era a primeira grande questão, assim. E ver se a resposta que o filósofo dava, de fato, era uma resposta que satisfazia, ou que tinha, enfim, de onde vinha, como ele respondia isso exatamente, porque é um problema difícil, né? Se não se baseia a punição como, digamos, uma recompensa pelo ato praticado livremente, a tendência seria ir em direção a uma irresponsabilização completa, uma impossibilidade de punição, uma impossibilidade de aplicação de qualquer pena, porque se não há liberdade, né, no momento da prática do ato, então não há culpados, né, digamos. Então, a resposta que ele dá é nesse sentido do contrato de Estado, né, e da execução do contrato de Estado. E aí alguns problemas que emergem a partir daí são esses relacionados à dignidade humana, né, e a imputabilidade no sentido de como é possível atribuir, né, o ato ao sujeito que não praticou esse ato livremente, em que medida ele é autor do ato e ele pode ser responsabilizado pelo ato, ou se o autor seria
universo, as causas que vão se sucedendo, a pessoa não teria assim, seria quase que um espectador do movimento da vontade no seu próprio corpo, né? E essa questão sobre a função educativa da pena também, que é muito contemporânea, hoje acho que é praticamente um consenso nos ambientes do direito de que a pena precisa ter um sentido educativo, que a pessoa precisa sair melhor depois de um estágio na prisão, ou outros tipos de pena que não a prisão, mas que ela precisa assim aprender. Bom, isso é um problema grande no nosso país, porque ocorre quase o oposto, né? Então é uma discussão muito presente no direito penal e nas políticas de Estado, forma de organização das prisões e tal. Então é um tema interessante, mas o Schopenhauer vai em direção contrária, né? A meu ver, ele vai em direção contrária porque ele diz claramente que a pena não pode ser um benefício e ele entende que a educação é um benefício, então seria como recompensar positivamente uma pessoa por um ato mau. E daí ele poderia cogitar a hipótese de alguém até praticar um ato mau para receber educação do Estado, né? Mas é interessante a reflexão dele, coloca coisas para se pensar, né, a respeito disso. Em todo caso, não é nessa direção que a gente contemporaneamente tem ido, né? E, bom, eu acho muito interessante a questão sobre a negação da dignidade da pessoa humana, porque muito se fala, né? E muitas políticas também são baseadas nesse princípio, é um princípio fundamental na nossa ordem jurídica. Na Constituição de 88, ela é colocada como, digamos assim, a luz que ilumina todo o restante do sistema jurídico. Muitas decisões são tomadas com base nesse princípio fundamental e todos os direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana. Talvez para uma discussão futura, num sentido de superação da teoria da dignidade da pessoa humana, Schopenhauer ocupe algum espaço, né? Porque para ele não tem sentido, não existe uma diferença essencial entre os homens e os animais, existe uma diferença mais de grau, né? Então, isso eu tenho a impressão que dialoga um pouco com alguns pensamentos mais atuais também, no sentido de, quando se fala dos privilégios da espécie humana em relação às outras espécies, da possibilidade de uso dos animais, que uso se faz, se é um uso moral, se não é moral, se é ético ou não comer ou usar de outros modos os animais, enfim. Pode ser que seja um ponto de pensamento de algo futuro no direito, na reflexão ética também, sobre a superação da dignidade humana, que seria assim uma teoria que poderia ser classificada como especista, né? É um privilégio só da espécie humana. Bom, não sei se eu respondi o que o senhor colocou. E sobre a questão do sentido da punição, então, para Schopenhauer, não teria um sentido educativo. Eu entendo que não. Eu entendo que não, porque eu acho que ele diz muito claramente no tomo 2º, lá nessa parte que nós comentamos, que não pode misturar a opção com educação. Apesar dele ter mencionado, aparentemente positivamente, o sistema penal norte-americano, no sentido de que ele não consegue mudar o coração humano, não consegue mudar as tendências do ser humano, mas conseguir endireitar a cabeça para a pessoa sair melhor.
Aí, bom, eu tendo a achar que ele não realmente não ia concordar. Mas certamente ele também não concordaria que o sistema penal pudesse piorar a pessoa, né? De algum modo, talvez ele encontraria alguma forma de achar, de sustentar que a pessoa pelo menos precisa sair da punição, tendendo a não praticar de novo o ato, né? Mas ele não aceita essa questão de caráter educativo, assim, porque ele acha que é um benefício a educação. Tá. E sendo também a função da pena também não é uma vingança em relação ao mal cometido, então qual que seria a justificativa para a punição? Seria justamente essa execução do contrato de Estado, né? O sujeito, enquanto é membro da sociedade, ele está sujeito à legislação do Estado, ao Estado de Direito, né? E se entende, nessa visão contratual, se entende que ele acata, ele concorda com as leis estabelecidas, que protegem ele também, né? Então, ele se submete mesmo ao ordenamento jurídico que existe no lugar onde ele está. E se submetendo, então ele concorda que se praticar o ato mal, o ato injusto previsto na legislação penal, ele vai sofrer a punição correspondente. E aí, não como vingança do Estado da sociedade, mas porque o Estado precisa fazer com que a execução da pena seja efetiva para que outras pessoas evitem praticar aquele ato sabendo que acontece mesmo aquilo que está escrito no Código Penal. E aí o sujeito, segundo a visão de Schopenhauer, ele não tem nenhuma participação no sentido de receber um benefício ou um malefício por ele. Ele é usado pelo Estado como um meio para que o Estado alerte o restante da sociedade. Então, a execução da pena é sobre o sujeito, mas o Schopenhauer fala que ele é um estofo, né? Ele é a matéria sobre a qual a pena é executada, mas o Estado faz isso com vistas ao restante da sociedade. Então, a função da pena é justamente a dissuasão da vontade de praticar injustiça ou alguma coisa contrária à lei em relação às outras pessoas, já que... E aí ele consegue conservar a função futura da pena, né? A pena tem vista só ao futuro, não ao passado. E aí esse era um dos problemas que eu me questionei no mestrado, porque o sujeito ele é penalizado por um ato que ficou no passado, né? Mas o Estado, Schopenhauer sustenta, o Estado penaliza olhando o futuro, as outras possibilidades que outras pessoas vão ter de praticar ou não o crime, né? Ótimo. Sobre o futuro, eu gostaria de encerrar nessa nossa aula citando a passagem final do parágrafo 62, em que ele fala do futuro. Uma passagem que eu acho bastante curiosa e que também gostaria de te ouvir, Ana, sobre ela. Está na página 406, é justamente o último parágrafo do 62. Inicialmente, ele resume o que ele tratou e depois ele fala de como seria a vida, né, tendo em vista que o Estado cumpre essa função, né, de tornar todo mundo esclarecido dentro dos limites do seu egoísmo, evitando maiores injustiças. Isso não poderia levar a um melhoramento da espécie humana e da vida humana sobre a Terra? Né? O que o Schopenhauer diz a esse respeito? Vejamos. Né? Ele diz assim: no Estado, portanto, reconhecemos o meio pelo qual o egoísmo, servindo-se da faculdade de razão, procura evitar as suas próprias consequências funestas, que se voltam contra si. E assim cada um promove o bem-estar geral, porque dessa forma assegura o seu bem-estar particular.
É isso que ele apresentou nas páginas anteriores. Se o Estado alcançasse seu objetivo completamente, então, em certa medida, visto que conseguiria cada vez mais dominar a natureza restante ao empregar as forças humanas nele reunidas, poderia ser conquistado algo parecido com um reino utópico, devido à remoção de todo o mal. Contudo, né? Depois de anunciar uma utopia, o pessimista vem com essa adversativa. Contudo, de um lado, o Estado sempre permaneceu muito distante desse fim. De outro, restariam inumeráveis outros males absolutamente essenciais à vida, mantendo-a, pois, em sofrimento. E mesmo se de fato todos os males fossem erradicados, o tédio de imediato ocuparia cada lugar deixado vazio por eles. Ademais, mesmo as disputas e as discórdias entre os indivíduos nunca são totalmente suprimidas pelo Estado, pois, proibidas nas grandes coisas, desenrolam-se nas pequenas. Por fim, Eris, que foi com felicidade banida do interior, volta-se para o exterior, expulsa do conflito dos indivíduos por meio da instituição estatal, retorna no exterior como guerra entre os povos, e então exige, num total e num só pagamento, como débito acumulado, sacrifícios sangrentos, os quais se lhe haviam negado ao recorrer-se à astuta precaução. Sim, supondo-se que tudo isso fosse ao fim ultrapassado e posto de lado por uma prudência acumulada pela experiência de milênios, o resultado seria a efetiva superpopulação de todo o planeta, cujo horrível mal só uma imaginação audaciosa poderia representar-se. Então, nós temos aí uma conclusão, né, bem inusitada, mas de acordo com as páginas anteriores também, que o Schopenhauer descreveu de maneira muito sombria a existência humana, né? E aqui ele apresenta o Estado, né, sem nenhuma função utópica, e mesmo se nós imaginássemos uma utopia, né, aparecem tantos problemas que é como se o Schopenhauer estivesse dizendo que uma utopia é irrealizável e até, de certa forma, impensável, porque sempre tem algum problema que vai surgir. Né? A Você vida não entende deixa dessa de ser forma? sofrimento, né? Toda a vida continua sendo sofrimento, né? Acho que, não dá para esperar um pensamento diferente do de Schopenhauer, porque acho que no sentido de que um problema é resolvido e muitos outros surgem, são resolvidos e outros surgem, problemas pequenos, grandes, não tem como chegar ao estado de felicidade completa, né? Ao menos na visão dele. Acho que ainda não chegamos também, né? Os fatos também mostram que ao menos é difícil. Mas é interessante esse trecho, realmente. Dá muito o que pensar, né? Para o bem e para o mal, né? Sim. Tanto do ponto de vista da sua atualidade, como também do ponto de vista dessa questão da superpopulação, né? Que é uma coisa um pouco incômoda ou embaraçosa, eu diria, né? Porque talvez ela lembre, né, algumas correntes políticas mais extremas que estão presentes, né? E estão sendo chamadas de exterministas, né? De que a função de uma pandemia como essa que estamos vivendo é justamente diminuir a população sobre a Terra para tornar a vida mais cômoda para aqueles que sobraram, o que é uma perspectiva realmente bastante terrível. Não é que o Schopenhauer esteja defendendo isso, né? Longe disso. Acho que não faria muito sentido defender É. isso, né, numa ética, mas, de fato, né, há um problema aí que talvez ele não tenha
usado o melhor da sua reflexão para pensar, né, já que é um desafio que está presente, né, mas que poderia ser pensado se ele tivesse abordado, talvez de modo mais profundo, a questão política, social e econômica. E aqui nesse livro, embora ele dedique esse parágrafo 62 e trate de muitas coisas, né, a reflexão dele sobre a convivência humana, né, na sua ética, ela ocupa um espaço pequeno, por incrível que pareça, porque logo em seguida ele já passa para reflexões metafísicas. Então, o parágrafo 63 vai falar da justiça eterna, né, de uma perspectiva justamente metafísica, a questão da relação entre crime e castigo, não na perspectiva humana, do direito ou da política, mas da perspectiva mais ampla da justiça do universo, né, que aí ele vai trabalhar uma noção de justiça eterna, né, que eu vou comentar nas próximas aulas. Mas, enfim, aí depois ele vai concluir, né, até o 67, sua ética, vai falar da questão da moralidade, que é sempre num sentido mais positivo, né, que leva não apenas a evitar a injustiça, mas ao ato da justiça voluntária e da caridade, ela tem a ver, em termos positivos, com o reconhecimento de uma identidade comum a todos os seres na natureza, que leva, então, à prática da moralidade, né, baseada na motivação da compaixão, que é um sentimento moral. E aí, né, após essa exposição da ética, né, a partir do 62 nós veremos 68, perdão, nós veremos a teoria da negação da vontade de viver, que também procura dar um sentido metafísico à questão da moralidade. Então, parece que a moralidade ela está apontando para uma outra direção, que não um futuro, que não uma vida melhor, mas um outro sentido da vida, né, que estaria até, de certa forma, para além da moralidade. Acho. Pode falar. Se quiser terminar, pode terminar. Eu só ia comentar que parece que talvez essa falta do Schopenhauer com relação a certos temas que, enfim, são relevantes eu tenho a impressão que deriva do fato de que ele só reconhece ao Estado a função negativa, né? A função de evitar certos males, mas não tem uma função propositiva, educativa. Ele não, a partir daí parece que de fato, parece falta metade da reflexão, né? Exatamente. Pelo menos hoje a gente já não é factível numa realidade como a nossa um estado assim, né? Que seja só função negativa. E, bom. A não ser que a gente diga que a nossa sociedade é boa e sobrevive sem o Estado. Parece que Só uma parte dela. Só uma parte dela vai sobreviver e esse é o problema. Então tá bom, Renan, eu agradeço pela contribuição à aula de hoje. Conto ainda com seus trabalhos, né, como né, um Estagiário. colaborador, né, do nosso curso. E, enfim. Estou à disposição. Estamos aí, né, e contem com o Renan, que está nos auxiliando nesse curso sobre a filosofia de Schopenhauer. Então, eu agradeço e nos vemos, então, em próximas aulas. Até mais.